Salve galera, e aí como é que vocês estão? Não, peraí. Indo pro casamento, Indo pro casamento, mané. Outra coisa. Tem que ter, porra, a gente tá no boteco. Hoje a gravação tá sendo aqui, nesse escurinho do meu quarto. Uma bola de futebol, uma bola de basquete e outra bola de futebol. Camisas do esporte. E aqui tem mais camisa do esporte. Esporte Recife. Agora sim, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiro falar pra vocês que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, porque hoje é o dia do meu primeiro vídeo oficial. Isso é uma realização de um sonho gigantesco que eu tinha. E agora, o que é que vai acontecer? Eu vou compartilhar com vocês toda a minha paixão por esportes. Sem mais delongas, vamos falar o que interessa. Hoje é o primeiro vídeo oficial, como eu tinha dito, e é um conteúdo que muitas pessoas pediram demais, que é sobre o nosso Gabriel Bortoleto. É isso, rapaziada. O Brasil vai voltar a ter um representante na Fórmula 1 desde 2017, quando o Felipe Massa corria pela Williams, equipe tradicionalíssima na Fórmula 1, mas que na época era mais ou menos. E aí, transferindo pro lado da seriedade agora, a história de Gabriel é muito interessante. Primeiro que a gente sempre imagina, pô, se o cara é piloto de Fórmula 1, se o cara chegou lá em cima, obviamente ele tinha todo o suporte financeiro por trás. Por quê? Quando você começa nessa categoria do automobilismo, você tem que ter um aporte financeiro interessante. Porque da mesma forma que a gente vê na televisão, aqueles mecânicos trocando os pneus, a galera no cockpit, apreensivo ou feliz, toda essa galera tem que fazer parte da base, entre aspas, dos pilotos. Só que aí, já iniciando a história, Gabriel Bortoleto não vem de uma família rica. O seu irmão mais velho, chamado Enzo, já competia em várias categorias, como kart, inclusive lá na Europa, NASCAR Brasil, quem conhece sabe, quem sabe conhece, Fórmula 3, Fórmula 4. Porém, como a família não tinha condições financeiras de sustentar os dois, Enzo abdicou da carreira dele para dar lugar a Gabriel. E tu pergunta, por quê? Porque Enzo era paia. À medida que o tempo foi passando, a família percebeu que Gabriel era muito bom como piloto. O pai deles, chamado Hugo, ao longo do tempo começou a ganhar força no automobilismo, assumindo o cargo de CEO da Stock Car, inclusive passando a ter uma equipe na categoria chamada KTF. E aí começa a carreira do nosso Gabriel Bortoleto. Sua carreira iniciou em 2011, quando ele tinha 6 anos de idade apenas. Ele começou participando de campeonatos de kart em todo o Brasil, e aí foi, mostrando todo o seu talento, até conquistar o seu primeiro título, vencendo o Open brasileiro da categoria Mirim. Obviamente, depois disso, depois de chamar tanta atenção, depois do desempenho sensacional dele aqui nas categorias de base, ele seguiu para a carreira internacional. Fora do Brasil, ele continuou na categoria de kart, mas competindo nos principais campeonatos do planeta. Em 2018, 7 anos depois, já que ele começou a carreira lá em 2011, ele ficou em terceiro lugar na categoria OKJ e foi vice-campeão na categoria WSK Master Series. Para quem não sabe, são duas competições importantíssimas de kart lá na Europa. E aí a parada séria começa. No ano seguinte, em 2019, ele começou sua carreira nas categorias inferiores de Fórmula, começando na Fórmula 4 italiana e terminando em 5º lugar no seu primeiro ano. Você fala 5º lugar? Para a idade que ele tinha, há um tempo já tinha muitos pilotos que nunca tinham conseguido sequer um 5º lugar. Ele foi para a Fórmula Regional Europeia, continuou tendo destaque e no final de 2022 ele participou de uma pré-temporada da Fórmula 3, onde, para variar, ele se destacou e tornou-se piloto da Trident em 2023. Não é o chiclete. Eu sei que é gostoso, mas não é o chiclete. Aí, em 2023, ano passado, ele se tornou campeão no seu primeiro ano de categoria, atraindo olhares de todos os lugares. E, obviamente, devido a essa ascensão incrível que ele teve, esse ano, ele diretamente conseguiu uma vaga na Fórmula 2. Atualmente, ele lidera o campeonato. E aí, o que acontece? É óbvio que em 2025, ele ganha uma vaga na Fórmula 1. Para vocês terem noção desse feito que Gabriel conseguiu, apenas 2 pilotos do atual grid da Fórmula 1 conseguiram esse feito de ir da Fórmula 4 até a Fórmula 1 em apenas 5 anos, que foram Leclerc, que é o atual piloto da Ferrari, um piloto sensacional, e Piastri, também um dos melhores pilotos da Fórmula 1, da McLaren. Essas duas equipes são duas das principais equipes. A equipe de Gabriel será a K Sauber,
antiga Sauber, que em 2026 se tornará a Audi. E aí você fala, porra, João, uma matinha assim, né? O cara chegou na Fórmula 4 rapidinho, em 5, 6 anos, tava na Fórmula 1 aí, só na pista? Não. O cara tem simplesmente como empresário Fernando Alonso das Antúrias. E Alonso é fundador da empresa A14 Management, que cuida da carreira de Bortoleto, entre outros pilotos. Ele conta com 2 empresários profissionais que oferecem os seus pilotos às equipes. É que nem os empresários do futebol. Chega assim, ó, meu irmão, contrata esse jogador aqui, ele agrega no teu time. As características que o treinador de você está exigindo, ele preenche. E foi o que fizeram com Bortoleto, assim como outros pilotos. Só que como Bortoleto era acima da média, aí Bortoleto até afirmou receber muitos áudios, podcasts de Fernando Alonso, dando dicas sobre algumas pistas e aconselhando de modo geral. Ou seja, além de empresário, ele se tornou um grande fã e amigo de Gabriel. E aí Alonso, no papel de empresário, sentou-se para conversar com Mattia Binotto, que se tornou o presidente da Sauber nessa temporada. Ele fez o papel que os empresários estavam fazendo, de oferecer, só que obviamente é o Alonso, é uma voz muito mais ativa do que os empresários dele. E aí, Binotto resolveu contratar Bortoleto. Coincidentemente, eu falo coincidentemente porque Mattia Binotto afirmou que não foi por conta da conversa que ele teve com o Alonso que ele contratou o Gabriel, e sim por conta do próprio Gabriel na pista. Quando Binotto foi dar entrevista à imprensa confirmando a contratação, ele até citou que conversou com vários pilotos sobre Gabriel Bortoleto e todos eles disseram que contratariam se tivesse no lugar dele. Inclusive o campeão Max Verstappen, elogiando extremamente Gabriel. E aí você pergunta, mas João, por que a Sauber, se ele era piloto teste da McLaren, que é uma das 3 principais equipes da Fórmula 1? Para quem acompanha, sabe que a Sauber é realmente uma das piores equipes do grid, se não for a pior. Mas é onde Gabriel tem uma vaga como piloto principal na Fórmula 1. Se ele tivesse ido para a McLaren, ele seria o piloto reserva de Norris e Piastri. E ele só iria pilotar o carro de Fórmula 1 na temporada regular, caso Norris e Piastri tivessem alguma adversidade extrema. Ele vai ser companheiro de Nico Hülkenberg, que é um piloto extremamente experiente e competitivo, que com certeza vai agregar muito nesse início de carreira de Bortoleto na Fórmula 1. E aí você pergunta, João, o que é que a gente pode esperar de Bortoleto? Como é Bortoleto na pista? Gabriel é um piloto muito agressivo na pista, mas ao mesmo tempo ele é muito leal. Ele tem um ótimo mental e nunca deixa as coisas subirem a cabeça. Quando você vê entrevistas dele, você percebe que ele é um cara tranquilo, sereno. Isso se reflete na pista. Além disso, ele é um piloto extremamente consistente. Raríssimas são as vezes que a gente vê ele se envolver em acidente. Ele tem uma leitura muito boa das corridas. No próximo ano vai ser o último ano das configurações atuais dos carros da Fórmula 1. Como eu tinha dito, em 2026 a Sauber vai se tornar a Audi, assim como várias outras equipes que vão mudar de nome, vão mudar de fornecedores de peças, entre outras questões, por conta do novo regulamento da FIA. Então vai ser um período de adaptação. Isso pode ser até bom para Bortoleto, porque se vão ser ideias novas, conceitos novos, vai ser ideias novas, conceitos novos para todos os pilotos. Ele não vai ter essa dificuldade extrema em se adaptar aos carros, porque todos eles vão mudar. Em resumo, a minha expectativa para 2025 é de muita evolução e aprendizado para Gabriel. Não vamos pensar, é o novo Ayrton Senna, já que ele ganhou tudo de primeira. Não. Calma, talvez no futuro seja isso. Curiosidade, Gabriel Bortoleto é o 33º piloto brasileiro na Fórmula 1. Voltando lá atrás, Gabriel, desde pequeno até hoje, em 2024, ele ganhou corrida em todas as categorias que ele disputou. Enfim, que o nosso Gabriel Bortoleto aprenda muito nessa primeira temporada dele de Fórmula 1. Aprenda muito com seu parceiro Hülkenberg, que é um piloto alemão, 7-2, né? Já que Bortoleto vai ser muito melhor do que Hülkenberg. E que a gente tenha muitas alegrias com Bortoleto, assim como a gente teve lá atrás com Senna, que Bortoleto tenha muito sucesso na Fórmula 1 e que a gente volte a ter alegrias, que os nossos domingos voltem a ser aquela alegria que era antes. E aí eu pergunto, você tinha conhecimento dessa história de Bortoleto? O que é que você achou? O que é que mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo, eu quero saber tua opinião. Se tu gostou, curte, se inscreve, ativa o sininho das notificações e manda pra galera que é amante da Fórmula 1, que tá empolgadíssimo, assim como eu, assim como você, pra volta do Brasil à Fórmula 1. Então, vamos nessa. Por hoje é só. Espera aí que a turma já se viu outra aqui. E continuemos na nossa jornada. Ei, aquele cheiro, né?